Bom, sobre Coríntios, 1 Coríntios. O livro de Coríntios, né, uma das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, é um livro extremamente importante para a igreja, né? Como cristão e fazendo parte de uma igreja, eu entendo a importância total, né? Não só do livro de Coríntios, mas de toda a Bíblia, obviamente, para a nossa vida, para a nossa fé. É o que Deus deixou na terra para que a gente administrasse a nossa vida e criasse uma comunicação direta com Ele através da Bíblia. Não existe nenhum outro meio, né? É a única verdade inerrante. Mas as cartas de Paulo, elas são assim, muito loucas, elas são extremamente interessantes, até para as pessoas que não acreditam, porque ele traz ensinamentos de forma ética, né, e moral, mas com uma linguagem como se realmente ele estivesse ali do seu lado falando com você. E a igreja de Corinto, né, ela está passando por aquele momento. Então Paulo funda a igreja de Corinto, e aí ele sai. E aí quando ele sai, depois ele recebe a notícia que o povo lá tá meio doidão, né? Eles estão em divisão, eles estão ainda professando as mesmas coisas que eles professavam, que eles cultuavam outros deuses, estão misturando algumas coisas. E aí Paulo vê essa oportunidade e fala assim, não, peraí, gente, vou escrever aqui, ó, vamos dar uma reformulada, vamos voltar aqui pro evangelho, né? Só que qual que é a questão, né? O cenário. A igreja de Corinto, ela é um povo que ele era pagão, né? Então, é um povo que teve muito contato com a cultura grega. Então, eles têm todo esse aparato intelectual que a cultura grega sempre teve e trouxe para o Ocidente, e eles têm esse contato. Então, eles acabam misturando justamente a palavra de Deus com essas questões filosóficas, muito admiradas pelos gregos, né? Os coríntios começam a travar essa batalha, vamos dizer assim. E aí Paulo começa a lidar com isso. Então ele começa a perceber que existem enganos em relação à palavra de Deus e que eles precisam ter esses ensinamentos, né? Quando ele começa a escrever, e aí ele aborda diversos assuntos. Mas um dos assuntos que mais me chamou a atenção é quando ele fala sobre o homem natural e o homem espiritual, né? O cristão, a morte para o cristão, ela não significa fim, né? Mas para o grego, sim. Então, o grego nunca que o grego ia entender a questão da ressurreição, que é o que Paulo também fala. Paulo aborda a questão de nós um dia ressuscitar em Cristo e todas essas questões bíblicas, e o grego ele não entendia isso, né? E aí quando Paulo chega falando dessa forma, ele está tentando fazer uma ruptura muito forte, pensa que ele está tentando ir contra uma cultura, né? E você ir contra uma cultura é uma coisa muito complicada, né? E ele quer dizer que o homem natural é aquele que vê as coisas, ele enxerga as coisas de forma totalmente carnal, né? Que era o que eles estavam fazendo. Já o homem restaurado por Cristo, ele antes de ser carnal, ele tem que ser um homem espiritual, né? Ele tem que enxergar as coisas com os olhos de Cristo. E isso é muito louco, porque Paulo, por que eu digo que é louco? Porque Paulo, ele está o tempo todo debatendo com uma cultura enraizada, né? Fortemente enraizada dentro daquelas pessoas. Então ele está ali o tempo todo batendo, e ele fala não. E não é assim. E para você mudar isso, é só realmente o Espírito Santo de Deus. Deus agia naquele meio, né? E aí ele vai falar de diversos outros assuntos. Ele vai falar de casamento, ele vai falar de tantos outros assuntos, dos pecados, de adoração aos ídolos, né? Que nós devemos deixar essas práticas. E também, essa é uma outra questão, né? Porque os coríntios, por serem em sua maioria que vieram de culturas pagãs, eles adoravam as outros deuses, né? Então eles começam a entender que não, peraí, eu não posso mais adorar esse Deus, sacrificar esse Deus e dizer que eu também confesso a Jesus Cristo. Paulo começa a falar sobre essas questões, ele está fazendo uma ruptura muito grande com a cultura. Porque quando a gente pensa nos dias atuais, infelizmente, não existe mais isso dentro das igrejas, né? Na verdade, a cultura, ela pega e ela absorve a igreja, e a igreja passa a professar a cultura do mundo. Mas não a igreja se impõe e fala, não, nós não temos essa cultura, a nossa moral é cristã, a nossa ética é cristã, e nós seguimos os preceitos bíblicos. Não, a cultura vem, ela engole a igreja, e aí ela comanda a igreja, né? E Paulo não. Paulo nos ensina que nós não devemos adorar a cultura, né? Justamente porque também a cultura é criada pelo homem, né? E não necessariamente a cultura ela é cristã, ou não necessariamente a cultura ela é ética.
né? Uma cultura pode ser antiética, né? Ela pode, através de uma cultura, as pessoas podem acreditar que matar o outro é correto. Nem sempre a cultura é boa, né? Existem culturas ruins. E o que Paulo está lutando é ali com uma cultura ruim, no sentido espiritual, né? Lógico que o cristianismo, os romanos e os gregos, eles formam o Ocidente, né? Isso é muito importante, por isso que nós temos ainda um mínimo de liberdade, não sei até quanto tempo. É interessante você pensar nessa ruptura que Paulo está fazendo, né? É uma ruptura muito forte. E também porque a cidade de Corinto, ela era muito comercial, né? Então ela tinha comércios, então naturalmente ela vai ter diversas culturas e diversos povos e diversas religiões. O que fez o homem ter relacionamento, um dos fatores foi o comércio, né? É como se o comércio empurrasse uma cultura para do lado da outra. Então um serve algo, outro serve algo que possa me interessar e ele vende para mim, né? Mesmo que seja de outra cultura. E aí eu começo a enxergar o outro de outra forma. Opa, peraí, ele me vende uma coisa que eu preciso. Tudo bem, ele é dessa cultura, mas eu preciso disso, né? O comércio, ele traz muito isso para qualquer local, e principalmente antigamente, quando a gente ainda estava na formação de diversas sociedades, o comércio, ele traz isso. E Corinto era essa cidade, né? Tinha os jogos, eles adoravam diversos deuses, como eu já falei. As práticas deles eram extremamente pagãs, né? Paulo, ele chega com toda a coragem, obviamente dada por Cristo, e ele luta contra isso, né? E ele fala, não, eu vou pregar independente de qualquer coisa. E aí quando você olha pra hoje, você fala, peraí, onde que tá esse comportamento que Paulo tinha? Por que nós não temos mais como cristãos? Por que a gente tem tanto medo de dizer aquilo que a gente pensa, sabe? A gente nunca pode negociar a nossa fé, e muito menos negar a Cristo, né? A gente perdeu muito disso como igreja.